tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o Eduardo do Vale. Ele é formado em turismo pelo IFTO. Ele tem especialização em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e também mestrado em geografia. Hoje vamos falar sobre Serras Gerais. Turismo nas Serras Gerais é um assunto muito importante. Hoje o Eduardo ele trabalha na Secretaria de Turismo do Estado, então ele vai passar para a gente muito conhecimento aqui nessa conversa, até porque tem muitos mitos que precisam ser desmentidos e eu tenho certeza que vai ser um papo que vai fluir muito bem. Vamos separar um pouquinho por blocos, vamos começar um pouco falando sobre a trajetória dele, vendo um pouquinho sobre ele, depois a gente entra nas Serras Gerais até para a gente conseguir organizar tudo e todo mundo entender o assunto. Então vamos lá, Eduardo, tudo bem com você? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, dialogando a respeito do turismo, né? Nesse espaço que é importante da gente ouvir, se conhecer e todas as vezes que a gente fala de turismo, também aqueles que nos escutam podem entender melhor sobre esse processo, né, que é tão importante para o desenvolvimento do nosso território e também do Brasil como um todo. Sim, a gente queria muito saber um pouquinho sobre quem é o Eduardo, como é você fora do trabalho, o que você gosta de fazer, as coisas que você tem interesse, que te deixa um pouquinho fora do turismo. Quando você tá falando assim, nossa, agora acho que eu mesmo, não estou tão ligado no meu trabalho, no turismo. Olha, então, eu sou formado em turismo pelo Instituto Federal, fiz especialização em gestão ambiental, desenvolvimento sustentável e também o mestrado em geografia. É interessante que quando você me pergunta assim, quem é o Eduardo para além do trabalho, porque eu não consigo, né, me afastar da visão do turismo no meu cotidiano, porque em todo momento, em todo espaço onde eu vou, a gente acaba analisando todo o contexto pela visão de um turismólogo, né? E até mesmo nos meus momentos, tempo livre, eu gosto de ter esse relacionamento de troca com pessoas, de conversar, de ouvir, de viajar, de conhecer novos lugares, ter esse contato direto com a natureza, de ouvir música, conhecer um pouco da nossa cultura. Eu sou apaixonado pela nossa cultura, a música tocantinense, aquilo que nós temos aqui. Então, para além do trabalho, eu sou essa pessoa que também continua analisando o turismo em todo o contexto aonde eu estou, porque isso acaba fazendo parte da vida, da forma de uma cosmovisão que você compreende e enxerga o mundo ao seu entorno. A gente gostaria de saber como surgiu o seu primeiro contato com o turismo, como você se sentiu, contar um pouquinho mais da sua história do turismo. Quando eu estava na transição ali do ensino médio, já para iniciar a graduação, eu mudei de cidade, eu morava em Goiânia, eu e minha família mudamos aqui para Palmas. Eu sou tocantinense, mas nesse período nós estávamos lá morando em Goiânia. E eu sempre quis fazer ciência política, sempre foi o curso dos meus sonhos, assim, porque eu gosto muito de estudar política, história, geopolítica, e eu sempre pensei, eu quero fazer ciência política porque eu quero lecionar, eu quero seguir a carreira da docência e tudo. E quando eu chego aqui em Palmas, eu não encontro o curso de ciência política. E aí tinha uma exigência da família também que falava, olha, tem que ser na federal, tem que ser na instituição federal e tudo, aquela coisa toda. É claro que existem faculdades particulares também que são excelentes, né? E quando eu cheguei em Palmas, eu fiz uma análise dos cursos que tinham aqui, que tinham mais proximidade daquilo que eu queria. E aí eu encontrei o curso de turismo. Eu falei, poxa vida, talvez valha a pena tentar. Eu gosto de viajar, então eu pensei, eu vou entrar nessa aqui para conhecer. Ainda naquela ideia de que turismo é só viagem, é só lazer, aquela coisa toda. E entrei para fazer o curso de turismo e comecei a estudar, mas ainda perdido, sem saber se de fato era aquilo, me perguntava muito. E um dia nós tivemos uma aula com a professora Janaína, que é uma professora querida, que me acompanha até hoje. E aí eu lembro que ela teve uma fala e ela disse assim, olha gente, eu imagino que aqui tem pessoas que não estão no lugar que gostaria. Talvez aqui não é o curso dos seus sonhos, não é aquilo que você queria para a sua vida, mas
o que eu quero dizer para vocês é que vocês aproveitem as oportunidades que vocês estiverem aqui. E eu me apropriei daquelas palavras e falei, eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver aqui nesse lugar. E aí, com isso, eu fui me envolvendo nas atividades. Eu comecei a iniciação científica, junto com a professora Meire, que foi minha orientadora da graduação e co-orientadora do mestrado, que me acompanha também até hoje. E comecei, então, a estudar os impactos ambientais do turismo nas praias fluviais aqui de Palmas. E fui conhecendo um pouco mais do turismo, conhecendo como que é essa atividade. E isso fez com que eu fosse entendendo todo esse processo, vendo que o turismo é muito mais do que viajar, vendo que o turismo é muito mais do que o lazer. E esse contato com a atividade fez com que eu entendesse a importância do turismo para o desenvolvimento dos territórios. Eu lembro que nós tivemos uma disciplina que é o Plano de Desenvolvimento Turístico. Nós fizemos um documento de Lajeado e de Porto Nacional. O contato com esses municípios, nesse processo de desenvolvimento, ouvindo a comunidade, ouvindo gestores, fazendo a inventariação turística daquele município, análise das oportunidades daquele ambiente, fez com que eu entendesse que o turismo é uma atividade importantíssima para o desenvolvimento e para a transformação das comunidades, transformação de vida. E aí sim eu entendi a importância do turismo. E eu me apaixonei por ele. E hoje, é interessante que hoje eu não me imagino em outra atividade, em outra profissão que não seja o turismo. Porque quem trabalha com o turismo se apaixona. Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como é o seu trabalho na secretaria. Hoje, como que você atua ali dentro, qual é o seu cargo ali dentro, como funciona, né? Como é que o Estado, você como servidor, leva o turismo para pequenas regiões, né? Leva o turismo para eu lembro de uma conversa que a gente já teve antes de você falando que você já viajou, né? Como é essa questão de você estar aqui, ser servidor e você pensar, poxa, eu levo o turismo, eu consigo levar algo aqui do nosso estado para outras pessoas conhecerem. Então, como é que você se sente com isso? Como é que você consegue transformar tudo isso? Qual é o seu sentimento por tudo isso que você faz? Então, eu estou como gerente de produtos turísticos lá da Secretaria do Turismo do Estado. É uma gerência que cuida do ordenamento turístico do Estado. Quando a gente fala de turismo, a gente sempre pensa pela perspectiva também do planejamento e ordenamento. As coisas têm que estar no seu devido lugar. E dentro do turismo, o poder público, ele tem esse papel de ordenar a atividade. Então, ali nós trabalhamos com também a descentralização das políticas públicas do Ministério do Turismo, trabalhando com o Programa de Regionalização do Turismo, que é um programa que já existe desde 2003, que é um programa que visa trabalhar o turismo de forma regionalizada, não apenas pela perspectiva do município, mas fazendo um recorte territorial de onde que o governo federal vai investir e o Estado também. Então, nós trabalhamos com esse contato direto com os municípios, com os gestores, com os empresários, ouvindo, propondo, criando políticas públicas que de fato vão interferir positivamente, vão alcançar e atender às lacunas que eventualmente existem nesse processo. Então, é um contato diário com os municípios. Nós viajamos muito para o interior, conhecendo, ouvindo. Eu sempre digo que a gente não trabalha o turismo apenas em gabinete, sentado numa cadeira na frente de um computador, porque nós precisamos ir à ponta, nós precisamos ouvir, nós precisamos estar em contato com as pessoas, porque é esse contato, esse retorno que nós temos com essas comunidades, com os gestores, é que nós vamos saber o que de fato é importante e relevante para ele. Porque às vezes o gestor, ele está no gabinete, o gestor está ali, confortável e tudo, propõe políticas públicas sem saber a realidade lá da ponta dos municípios. Então, por isso que nós nos deslocamos muito, nós vamos até os municípios e a primeira coisa é, o que vocês querem do turismo?
O que vocês entendem pelo turismo? E aí nós entramos com a parte de qualificação, de sensibilização a respeito do turismo, e a gente auxilia os municípios nesse processo da construção de uma governança turística que integra o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil, criando esse grupo, esse colegiado que discutem as políticas públicas municipais, que dialogam sobre esse dinamismo. Esse tem sido o nosso trabalho. Eu gostaria de saber se teve algum momento que fez eu sou apaixonado pelo turismo no decorrer da sua carreira. Quando eu entrei, né, na graduação e eu comecei a estudar o processo de planejamento turístico de um município, que hoje é a minha grande paixão, trabalhar com o desenvolvimento e o planejamento turístico dos municípios. Quando eu comecei a estudar isso, que eu comentei que a minha mente abriu para a importância do turismo, eu entendi que aquela era a minha vocação, que aquela era a minha missão. E teve 2 pontos importantes que eu citei, que foi o trabalho que nós realizamos em Lajeado e em Porto Nacional. Eu acho que aí foi o divisor de águas. Esse foi o ponto mais importante, que foi o início de tudo ali na graduação, porque isso tem reflexos até hoje na minha vida. Porque eu escolhi uma área, o turismo é uma área multidisciplinar, interdisciplinar, uma área transversal. E eu fiz um recorte, né, de atuação e hoje eu atuo diretamente com os municípios que querem desenvolver o trabalho do turismo fruto dessa iniciativa lá do Instituto Federal, dessa disciplina de desenvolvimento turístico. Nossa, eu acho muito interessante, porque assim, o turismo ele é muito amplo, né? E tem muitas pessoas que falam, você está fazendo turismo, você vai viajar, você vai conhecer o mundo. Não que você não vá, né? Mas como é que você consegue diferenciar o turismo hoje? Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham em agências de viagens. Já você trabalha com a parte... Se a gente for para pensar, você trabalha com a parte mais geográfica do turismo, né? Vocês vão nos locais, vocês conhecem as pessoas, vocês vê os territórios, como o que é turismo ou não ali, como que funciona. Então, assim, não é uma coisa pronta, não é algo que vão entregar para você, um papel, falar que, aqui tá um papel, é assim que você vai fazer. Não, você precisa ir, você precisa estudar, você precisa aprender para você conseguir passar o seu conhecimento para outra pessoa. Você falou sobre questão de gostar muito de didática, né? Eu queria, fiz geografia por conta disso, porque queria também dar aula. E se a gente for para prestar atenção, você tá meio que dando uma aula aqui pra gente sobre o turismo, né? Porque a gente começou falando um pouco e a sua forma de trabalhar dentro do turismo é muito diferente, porque você traz a cultura, você ensina o que é o turismo. O turismo não é só viajar, o turismo não é só conhecer um lugar, é conhecer a cultura, é conhecer as raízes. Então, o que você consegue pensar sobre tudo isso? Sim. O turismo, a literatura, né, os estudos mostram que o turismo ele é um fenômeno social. Ele é um fenômeno cultural, um fenômeno que envolve a economia, que envolve a sociedade como um todo. Esse deslocamento das pessoas, esse ir e vir, esse sair do seu cotidiano para conhecer outro local, faz com que haja um fenômeno que interfere em toda uma cadeia produtiva. O turismo, ele é um ciclo, né? Ele é uma área interdisciplinar, como eu disse, multitransversal, ele envolve, ele recorre a muitas áreas do conhecimento. Hoje o turismo não é uma ciência, porque nós não temos uma área de estudo definido, mas ele recorre a várias áreas do conhecimento para formular as suas hipóteses, os seus estudos, os seus pensamentos, as suas construções teóricas também. Então, a gente recorre à economia, a gente recorre à sociologia, à história, à geografia, em várias áreas do conhecimento. Por isso, um fenômeno que envolve uma série de fatores e indicadores. Mas as pessoas ainda veem o turismo apenas como lazer. O lazer ele faz parte do turismo, mas ele por si só não é o turismo. O turismo ele culmina, através disso tudo que eu falei,
em uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil e do mundo. O turismo, ele emprega milhões e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Ele é capaz de transformar territórios, de mudar realidades, quando ele é trabalhado de uma forma ordenada, participativa. Por isso a gente sempre fala da importância do planejamento e do ordenamento, porque o turismo pode ser sim um vetor de desenvolvimento econômico e sustentável, mas para isso nós precisamos trabalhar de uma forma planejada e ordenada. E quando você cita, né, as pessoas que trabalham no agenciamento, pessoas que trabalham com políticas públicas de turismo, é porque é um reflexo disso. É uma área, né, multi que se relaciona com vários outros elementos. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com a parte promocional do turismo, trabalham apenas com marketing. Tem pessoas que trabalham apenas com agenciamento. Tem pessoas que trabalham apenas com a logística. Tem pessoas que trabalham apenas com evento. Tem pessoas que fazem um recorte apenas das políticas públicas. Então é uma área muito grande. Graças a Deus a gente consegue aí, cada um, né, na sua área de atuação, se segue aí aquilo que tem mais vocação. Isso que eu acho mais incrível dentro da área do turismo. Você acha que o turismo ele tem uma essência, na verdade não só uma essência do turismo, mas você acha que hoje o seu trabalho, como você descreve, você acha que você tem uma essência que você consegue passar para as pessoas? A essência do meu trabalho, daquilo que eu faço, né, do meu ofício, é criar pontes. É criar relacionamentos, gerar relacionamento entre pessoas, entre comunidades, entre negócios, entre instituições. Eu acho que essa é a essência do meu trabalho, sabe? Fazer com que isso de fato aconteça de uma forma transversal. Às vezes a gente pensa o turismo apenas de uma forma setorial, né? É aquele segmento, eu vou trabalhar isso e isso, não. O turismo, ele tem que ser trabalhado em conjunto. Então, a essência do meu trabalho é essa visão. Eu sempre trabalho com a visão participativa. O turismo deve ser trabalhado em conjunto. O poder público não pode desenvolver o turismo só. A iniciativa privada também não, e nem a sociedade civil. Se esses três elementos estiverem interligados, trabalhando junto o turismo, de fato nós vamos ter a garantia de que vai haver uma transformação positiva. A gente está falando muito sobre essa questão do que as pessoas acham sobre o turismo, né? Sobre o seu pensamento sobre o turismo. Mas o que é que as pessoas não imaginam da sua rotina? Olha, as pessoas, elas veem o turismo, muitos ainda, pela perspectiva do lazer. Viagem, tudo. As pessoas dizem assim para mim, o seu trabalho é muito bom porque você vive viajando, você vive conhecendo outros lugares. Isso é muito bom, faz parte do nosso trabalho também. Se a gente não conhece os territórios, a gente não consegue formular um contexto de mundo, de trabalho, de visão daquilo que a gente quer aplicar ao longo da nossa trajetória. Mas, por detrás de tudo isso, existe todo um processo de trabalho árduo para que a gente consiga executar as nossas ações. Como eu disse para vocês, o trabalho do turismólogo, ele não é centrado dentro de um gabinete. A gente precisa ir à ponta. Então, ir à ponta significa que nós vamos precisar ouvir, ser ouvido, nós vamos precisar falar, qualificar, extrair daquela escuta coletiva aquilo que é importante. Então a gente precisa planejar, escrever. E é interessante, as pessoas falam assim, você viaja e tal, mas poucas pessoas sabem, apenas os colegas e os familiares sabem como que é o trabalho de um profissional da área do turismo quando ele sai do seu ambiente natural ali de convívio. Por exemplo, a temporada de praia que nós trabalhamos aqui no estado, que a temporada de praia é um dos principais produtos turísticos aqui do nosso estado, e a minha gerência cuida também do ordenamento da temporada de praia. Então nós precisamos ir a campo, conhecer as praias, a infraestrutura, o acesso, o que está sendo oferecido, os serviços oferecidos, a capacidade de recebimento do município. Então tudo isso é um processo que a gente faz e é um trabalho muito exaustivo. Nós trabalhamos o mês de julho inteiro. Nós percorremos mais de 43 praias, quase 10 mil quilômetros, trabalhando, visitando essas praias, num sol aquele sol tocantinense, no mês de julho, onde você
queima, desidrata, mesmo, né, tendo todos os equipamentos de segurança, protetor, chapéu, camisas, manga comprida, tudo isso a gente utiliza, mas ainda assim é um trabalho exaustivo. Mas aí as pessoas acabam vendo apenas a foto. E aí, assim, além desse trabalho físico, tem o trabalho mental. Porque nós vamos lá, executamos, trabalhamos e tudo, mas aí chega uma hora que a gente precisa, eu estou com todos esses dados, todos esses indicadores aqui, agora eu vou escrever, agora eu vou pensar. E às vezes o seu corpo pede descanso, mas é a hora de você trabalhar. Um exemplo das feiras, né? Que nós trabalhamos também com as feiras nacionais e internacionais. Quando nós vamos para as feiras, é um trabalho também exaustivo, porque você fica em pé durante todo o período de atendimento e você vai antes, nós vamos antes, para montar o stand, organizar, preparar kits promocionais, decorar o stand. Você precisa atender durante a execução do evento as pessoas, falar do Tocantins, fazer demonstração, aquilo tudo, e você ainda tem que cuidar da desmontagem daquele evento. Então, assim, é um trabalho muito grande. Nós viajamos agora, fizemos um evento de promoção internacional de 5 países aqui 5 países na América do Sul. Então, assim, foi um trabalho de promoção que em cada país a gente recebia, em média, 200, 300 operadores de turismo para conversar, vender o Tocantins. E eram, assim, viagens seguidas, né? Então, você terminava um evento num país, fazia a montagem, ouvia aquelas pessoas, fazia rodada de negócio e logo você tinha que decolar para em outro país. Então você imagina o trabalho, o desgaste físico que foi tudo isso e também todo o processo mental de ter que ouvir, de ter que falar. Mas às vezes as pessoas veem apenas as viagens. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que por detrás do deslocamento existe todo um processo de trabalho que envolve a vida do turismólogo, do profissional que atua com o turismo. Porque, para além disso, a outra coisa também é que nós, muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Né? A gente chega no território e a gente quer que as transformações do turismo aconteçam naquele determinado momento em que a gente se planeja, se programa. E não é assim. Cada território, cada município, cada comunidade tem o seu tempo, tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de agir. O importante é eles reconhecerem a importância deles nesse processo de desenvolvimento e enxergar o turismo como essa ferramenta que vai auxiliá-los nesse processo. Uma coisa que eu fiquei pensando, vocês ficam no pré-evento, vocês ficam no evento e vocês ficam no pós-evento. Exato. Então, assim, tem todo um cronograma, tem toda uma coisa. Você acredita que lá na secretaria onde você trabalha existe um método? Porque, por exemplo, o teu trabalho é sempre muito complicado. São 1000 coisas que acontecem em um dia, são 1000 eventos que do nada aparecem e a gente do nada precisa fazer. Só que a gente tem que ter um método. Tem que saber como fazer o evento, tem que saber como enviar convite, tem que saber como fazer isso, como fazer aquilo. Então, é a parte administrativa. E depois a outra equipe corre para o evento. Lá onde vocês trabalham, como funciona essa dinâmica? Como é que vocês se dividem? Tem essa equipe X que viaja, tem essa equipe X que fica no administrativo e tem essa equipe X que faz todas as coisas. Vocês são uma equipe grande? Isso. Tem a superintendência. A superintendência tem 5 gerências. Cada gerência ela é responsável por uma determinada área. Nós temos a gerência de promoção turística, que é a gerência que cuida da promoção, que cuida desses eventos, na montagem de processo, aquisição de bens e tudo mais, que cuida de toda essa parte burocrática. E a gerência de produtos é a gerência que auxilia nesse processo. Porque nós, como somos uma gerência que conhecemos os produtos, nós contribuímos na indicação daquilo que a gente quer que seja levado para as feiras e também acompanhamos esse processo. Então, a gente cuida também da questão dos editais, na montagem de editais, a seleção, captação dessas pessoas que vão participar, na seleção das experiências que serão mostradas nessas feiras também, mas tudo de uma forma setorizada. A gente consegue dividir essas demandas, esses trabalhos na equipe e de modo que todos estão trabalhando com o mesmo objetivo e no final a gente alcança aquilo que a gente gostaria, né, que a gente se propõe a fazer, que é um evento bem sucedido, que tenha efeitos positivos na promoção. Durante a formação, o trabalho, a gente aprende muitas lições e muitos aprendizados, certo?
E eu gostaria de saber se você teve um aprendizado, uma lição assim que foi difícil de lidar. Isso que eu falei para vocês sobre o tempo, né? O tempo é muito importante. Trabalhar com... A gente que trabalha com turismo, a gente fica muito entusiasmado quando a gente vê um território com potencial para se desenvolver. Mas acontece que aqueles que estão de fora conseguem ter uma visão melhor daquela realidade. Porque, às vezes, a comunidade em si não enxerga o potencial que eles mesmos têm para esse desenvolvimento. Então, eu acho que o maior aprendizado é saber que não é apenas chegar no município e as coisas vão acontecer. No início eu pensava assim, eu vou chegar e tudo, vou conversar, e aí as coisas vão se desenrolar, as pessoas vão entender, todo mundo vai comprar ideia, as coisas vão acontecer, o turismo vai explodir nesse lugar. Não é assim. É um processo. Cada lugar tem um processo. Esse foi o maior aprendizado. Saber que cada território tem um tempo, cada território está num nível de maturidade diferente, que não tem como nós trabalharmos com a mesma visão, o mesmo planejamento para todos os territórios. Cada um vai ter a realidade. Por isso aquela importância da escuta, de ouvir o que o gestor pensa sobre o turismo, ouvir o que o gestor quer e ouvir a comunidade. O que a comunidade enxerga no turismo? Por que a comunidade quer o turismo? A comunidade sabe dos impactos positivos que o turismo pode trazer, mas a comunidade também sabe dos impactos negativos que a atividade do turismo pode fazer. Isso leva tempo. É um processo que não é da noite para o dia para acontecer. Mas para uma pessoa ansiosa, que quer ver tudo acontecendo rápido, É verdade. é difícil. Nossa, meu Deus, é verdade mesmo. Agora, entrando no ponto das Serras Gerais, para a gente poder falar sobre o nosso assunto principal, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que você acha da infraestrutura de acesso das Serras Gerais. Rodovias, aeroportos, né, aqueles pontos em fazendas que as pessoas descem, enfim. Qual é o status atual e qual é a lacuna que mais prejudica o desenvolvimento das Serras Gerais? Tá. No estado do Tocantins, nós temos 7 regiões turísticas. Isso está definido pelo Programa de Regionalização Turística do Governo Federal. Então, nós temos a região do Bico do Papagaio, Vale dos Grandes Rios, Serras e Lago, Lagos e Praias do Cantão, Ilha do Bananal, Jalapão e Serras Gerais, que fica no sudeste do estado. Cada região dessa, ela tem a sua identidade, as suas características, as suas vocações, as suas segmentações e tipologias de turismo que são algumas vezes distintas ou algumas que têm similaridade. A região de Serras Gerais, ela é uma região riquíssima naquele território, porque ao tempo que você tem atrativos naturais, atrativos que a própria natureza nos concedeu, nós temos também as manifestações culturais, as manifestações religiosas, as tradições, os saberes populares, que enriquece essa região e torna essa região com uma capacidade natural de atrair visitantes. Agora, isso por si só não é suficiente. Não adianta você ter um belo lugar, uma bela tradição. Isso por si só não atrai o turista, porque você precisa ter um dos elementos principais que você citou, que é o acesso. Hoje as nossas estradas, elas estão boas, elas atendem a realidade dos turistas. Qual que é o nosso maior desafio? São as estradas vicinais, porque essas estradas são estradas de chão, que com as questões climáticas, elas sofrem impactos. Então, no período da chuva, nós temos esse desafio do turista chegar até esses atrativos por conta dessa dificuldade desse acesso. Hoje a sensibilização é com os gestores, porque é de responsabilidade deles as estradas vicinais, sobre a importância da manutenção dessas estradas durante todo o período do ano, não apenas para o período de alta temporada, que seria o período de julho, período de agosto, período de junho também. Porque com isso, a gente facilitando as vias de acesso, a gente consegue facilitar que o turismo também aconteça na baixa temporada, e isso traz benefícios para aquelas comunidades. Agora, as questões climáticas, como eu disse, são um desafio não só para as Serras Gerais, mas como um todo. Por exemplo, as queimadas é outro fator
que influencia no turismo do nosso estado, né? As queimadas, porque isso interfere tudo. O desmatamento, né? O que acontece com os nossos rios, os impactos que acontecem dos nossos rios. Nós temos hoje rios, nesse período, que estão secos, né? Por conta das questões climáticas, porque isso interfere. Então, sem rio, como que uma comunidade vai poder trabalhar com a pesca esportiva ou com o turismo de sol e praia? Então, percebe que isso são questionamentos importantes e elementos que nós precisamos nos atentar para que a gente consiga desenvolver as políticas públicas assertivas para esse fim. E isso só é possível ouvindo a comunidade, fazendo uma análise, um diagnóstico desses territórios para que a gente também possa sentar com os gestores e fazer essa entrega. A gente gostaria de saber, né, que a gente pulou mais a parte, do conceito em geral das Serras Gerais. Sim, eu avalio, né, as Serras Gerais como esse ambiente capaz de nos imergir não só na natureza, mas na realidade, na vida das pessoas. O conceito que eu avalio em Serras Gerais é por essa perspectiva. É um local que, ao mesmo tempo em que eu estou em uma cachoeira ou que eu vou em uma cachoeira, eu também tenho a oportunidade de vivenciar a história e as tradições de uma comunidade quilombola, como a comunidade do Mimoso, por exemplo, no território Calunga. E também posso manifestar a minha fé e as minhas tradições através das festividades religiosas. Eu acho que o conceito é essa imersão nessas variáveis possibilidades, né, nesses mosaicos aí de atrativos turísticos que orbitam ali naquela região. Sim. E se tem um turista ideal para as Serras Gerais? E qual é o perfil de viajante? Olha, o perfil de turista para as Serras Gerais é aquele turista que deseja praticar o turismo de aventura, que já tem essa vocação nele mesmo, porque não é qualquer perfil de turista, não é qualquer nicho que tem esse desejo, ou o ecoturismo. Mas, para além disso, nós temos também o turista que busca ali o contato com a história, com a cultura, com as manifestações. São perfis de turistas diferentes, né? Cada tipologia de turismo existe um perfil muito bem definido, ou às vezes, né, alguns nem tão definidos assim, mas que buscam uma determinada área, um determinado atrativo, por satisfazer as suas motivações. Por exemplo, o turista de sol e praia, ele é um turista com um perfil diferente do turismo histórico-cultural. Às vezes, esse turista não teria tanto interesse em visitar aquele território, né, de comunidades tradicionais ou de religiosidades. Já o turista que gosta do histórico, cultural, que olha para um monumento, né, antigo, um monumento que foi tombado e consegue compreender, viajar naquelas narrativas, viajar nas narrativas históricas ali, talvez não é o turismo que se agrada de um sol e praia, né? Então são perfis diferentes, mas que há essa possibilidade de integração desses turistas. Há possibilidade de roteiros integrados que consigam colocar o turismo de aventura, o ecoturismo interligado com o turismo de base comunitária, o turismo religioso ou o turismo de experiência, né? O turismo de experiência porque, como eu disse para vocês, as comunidades estão ali presentes, comunidades tradicionais, o saber histórico, né? Como a produção das joias de filigrana ali em natividade, né, que remonta ao tempo do ciclo do ouro no Brasil, Brasil colonial, tudo isso está muito presente e é possível que o turista conheça tudo aquilo através dessa visitação. Então são inúmeras possibilidades. Você acredita que as comunidades tradicionais e os povos originários, eles estão sendo envolvidos na valorização da narrativa, da economia das Serras Gerais? Isso é muito importante porque o nosso objetivo sempre é ouvir as comunidades, ouvir as pessoas. Como eu disse, nós não podemos pensar o turismo dentro da secretaria, sentada na nossa cadeira, ali na nossa mesa. Nós precisamos ouvir. E nós temos ido à ponta, nós temos ouvido a necessidade, escutado o que eles querem,
o que eles precisam no âmbito do turismo, o que eles enxergam pela perspectiva do turismo que pode beneficiar aquela comunidade. O Tocantins Recebe Bem é um programa do governo do estado que está atendendo, né, todas as cidades, todas as regiões turísticas do estado, atendendo através da qualificação, esses eixos que nós estamos falando, dessas tipologias de turismo, e o turismo de base comunitária é um deles. Então, nós estamos trabalhando com as comunidades tradicionais também. Essas comunidades estão sendo assistidas, estão sendo trabalhadas, a comunidade das Serras Gerais também, porque o nosso objetivo é que ele se desenvolva através desse recebimento de pessoas, ao passo em que eles também transmitem a cultura, transmitem os saberes, e isso é muito bonito no turismo, porque no momento em que a comunidade transfere os seus conhecimentos, ela também tem um retorno por isso, um retorno financeiro. E através disso, a vida dela vai sendo mudada, a realidade vai sendo transformada. Qual é o maior mito e desinformação que você constantemente desmente sobre as Serras Gerais? Sim, eu acho que o mito é exatamente isso que eu comentei, no sentido de que a gente precisa todo o tempo desmistificar e dizer que as Serras Gerais, elas têm atrativos para além do ecoturismo e para além do turismo de aventura. A gente a todo tempo está dizendo, olha, lá também tem o monumento histórico edificado, lá também nós temos as manifestações religiosas, lá também nós temos as comunidades tradicionais. É isso que nós temos levado. Quando a gente viaja para as feiras e mostra, né, o Tocantins, que tem os casarões antigos, que tem as igrejas tombadas, os polígonos tombados, isso gera uma curiosidade das pessoas, porque elas associam o Tocantins, né, é um estado novo, então elas imaginam, poxa, tudo é novo, as construções são novas, são contemporâneas. E aí, mas ela se esquece que aqui era o norte de Goiás, que fez parte do ciclo do ouro do Brasil, que foi importante, que o movimento Coluna Prestes passou aqui. Então, assim, isso, quando elas entendem isso, desperta o interesse cultural também. E nós estamos desmistificando, mostrando que o nosso estado, que é a região de Serras Gerais, tem muitas outras possibilidades para além dessas que nós citamos aqui. Agora a gente vai entrar... Vamos continuar falando sobre Serras Gerais, mas agora a gente quer saber mais sobre a sua opinião pessoal e a sua visão estratégica do local, né, das Serras Gerais. Então a gente vai começar com uma pergunta: qual é a sua maior crítica construtiva ao modelo atual do desenvolvimento turístico, não só nas Serras Gerais, mas no Brasil, para os destinos de ecoturismo? Sim, perfeita essa pergunta. Esse é um tema, né, que está aí em discussão, porque hoje, como eu disse no início, nós ainda, governo federal, e a gente também ainda tem trabalhado o turismo de uma forma setorial, quando, na verdade, a gente precisa trabalhar de uma forma transversal, a gente precisa envolver esses agentes. Nós aqui no estado do Tocantins, graças a Deus, já temos essa perspectiva e temos trabalhado assim também. É claro que nós precisamos melhorar, mas as políticas públicas, elas precisam atingir também todo o trade, todos os agentes que estão envolvidos dentro da atividade do turismo. Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios. O outro desafio também que eu considero importante é a informalidade ainda dentro da atividade do turismo. Nós temos inúmeras pessoas que trabalham na área do turismo, que são beneficiados, que têm retorno financeiro através da atividade do turismo, mas ainda trabalham na informalidade, não estão registrados. E isso faz com que o município se prejudique, porque o município ele não consegue comprovar que tem profissionais cadastrados com carteira assinada na área do turismo, empresas com KNAI na área do turismo. Isso faz com que a transferência de recursos para o turismo seja menor, a classificação dos municípios também no mapa do turismo ela reduz por conta disso. A informalidade é um problema sério também. E um outro ponto que eu gostaria de destacar também é a questão da segurança. Hoje, existe um apego muito grande para o turismo de natureza e o turismo de aventura, né? É comum a gente ver as pessoas abrindo trilhas, abrindo um mirante, fazendo aquilo outro, sem um ordenamento, sem
um ordenamento e um planejamento em relação àquilo. E nós estamos lidando com vida, nós estamos lidando com pessoas. O turismo de aventura é um segmento turístico que implica riscos para aqueles que estão envolvidos. Portanto, é necessário a adoção de medidas, de protocolos para mitigar esses impactos, né, que podem acontecer com a vida das pessoas. Mitigando esses impactos, a gente tem a garantia de um desenvolvimento pleno, né, e genuíno aí ao longo desse processo. O que acontece hoje é que muitos desses atrativos não possuem licença, não possuem implantação de normativas, porque nós temos as ISOs, nós temos a ABNT, nós temos mecanismos, normativas que dizem como que o turismo deve acontecer de forma segura e sustentável. Eu acho que nós precisamos, isso é um ponto importante de ser debatido, nós estamos, quanto governo do Estado, abertos ao diálogo para a implantação dessas medidas de segurança nesses locais. Você acredita que tem um nicho específico que, por exemplo, não segue essas formalidades? Porque você estava falando um pouquinho sobre essa questão de terem pessoas, né, que trabalham com turismo, mas seguem de forma informal. Não tem uma forma de um cadastro Sim. ali para conseguir trabalhar com isso. E eu entendo que isso deve prejudicar muito vocês, até na questão dos dados. Sem dúvida. Porque vai dados, enfim, as pessoas coletam. Então, quando a gente vai para essa questão de números que, às vezes, para algumas pessoas não importam, mas para as outras pessoas importam muito, e a gente vai ver que tem muita gente que não está cadastrada, que tem muita gente que segue de uma forma informal e não levam tanto o turismo a sério, sendo que não é só questão de lazer. Como você falou, o turismo ele precisa ter segurança, o turismo ele precisa passar essa confiança. Eu falo por mim mesma. Eu sei que até não é o ponto, assim, só que eu, quando vou procurar alguma agência de viagem, quando eu vou procurar alguma coisa, algum hotel, alguma forma, assim, que envolva, né, o turismo, eu preciso ver as avaliações Sim. no Google, eu preciso ver se aquilo ali, se alguém falou alguma coisa. Então, eu sempre olho, no mínimo, umas 20 avaliações para ver se realmente Sim, sem dúvida. compensa ir naquele local. Então, é sempre bom a gente nunca fechar alguma coisa só porque achou bonito, ou só olhar, tá barato, vou lá e fecho, às vezes perco meu dinheiro, às vezes perco uma experiência que poderia ser muito boa. Então, eu acredito que essas pessoas que trabalham de forma informal, elas não estão só prejudicando o setor em si do turismo, elas estão trazendo experiências ruins para outras pessoas, sendo que o turismo ele não é isso. Sim, nós percebemos essa informalidade na hotelaria. Sim. Muitos hotéis que não estão cadastrados no cadastro, inclusive uma dica para o pessoal, gente, todas as vezes que vocês forem se hospedar ou contratar algum serviço turístico, pesquisem no site do Cadastro. O Cadastro é o cadastro de prestadores de serviços turísticos. Então você entra lá, você coloca a cidade, o estado, e você consegue visualizar quem são as empresas que estão cadastradas. Isso na hotelaria é obrigatório. Os hotéis, pousadas, quem trabalha com hospedagem precisa estar cadastrados no Cadastro. A Lei Geral do Turismo fala sobre isso. Então, quando você se hospeda em um lugar que está cadastrado, você tem a garantia da sua segurança, que você está no lugar que atende, porque existe uma série de critérios para estar no cadastro. E aí você sabe que você está seguro naquele local. Além disso, o setor da alimentação fora do lar ainda é uma área de muita informalidade também. Então, alguns restaurantes que nem possuem alvará e funcionam, ou não possuem um CNAE, pessoas que contratam profissionais, mão de obra, sem assinar carteira, sem registrar. Então, assim, são muitas situações que nós nos deparamos aí, mas nós temos trabalhado, sensibilizando os municípios quanto à importância desse ordenamento, de trabalhar de forma correta, de forma segura. E é muito interessante isso, porque aconteceu 2 situações, né, no local onde eu trabalho. Primeiro o pessoal viajou, se eu não me engano, foi para Jalapão, Mateiros, acho que foi isso que eles foram, para Mateiros, na verdade, né. E aí, eles contrataram um hotel, né, pelo WhatsApp, e tinha que pagar o valor todo antes de chegar no hotel,
para poder fazer a reserva. Não podia fazer a reserva com 50%, tinha que ser o valor inteiro. E o pessoal pagou o valor inteiro. Quando chegou lá, a moça não tinha reservado o hotel para eles, ela tinha reservado para uma outra data e ela não quis devolver o valor, não quis devolver nem os 50%. Então, assim, então a gente vê como é complicado. Então, e aí quando você vai procurar, quando foram ver melhor, não tinha nem o hotel no Google. E é uma coisa muito interessante também, porque quando você trabalha, assim, em alguma secretaria do estado e essa secretaria precisa viajar, então você vê a necessidade de você conhecer hotéis nessas cidades pequenas. Então, por exemplo, eu quando vou viajar, eu sempre procuro no Google alguns hotéis. E é incrível quando você entra numa cidade que é uma cidade pequena e você vai procurar, não tem hotel registrado. E quando você chega na cidade, tem vários hotéis. E às vezes você não sabe diferenciar qual é o bom, qual é o ruim, qual é o que tem um atendimento bom pra gente, qual é o que tem uma cama boa. Porque eles não estão nas redes sociais. Às vezes, quando você vai procurar, até o Instagram também não tem. Então, realmente, é o que a gente fala de posicionamento digital. Sim. Posicionamento digital dos destinos. Então, hoje, a gente estuda também a jornada do turista, né? Hoje, antes de nós sairmos de casa, quando nós vamos viajar, o que a gente faz? A gente pesquisa tudo. O lugar que a gente vai se hospedar, o lugar que a gente vai comer, os atrativos que nós vamos visitar. Sim. Se uma empresa ela não está bem posicionada digitalmente, isso faz com que o turista nem a alcance, nem conheça, nem saiba que ela existe. Então, nós encontramos esse desafio nos nossos municípios e nós estamos trabalhando para isso. Nós temos também a nossa gerência de pesquisa que cuida do posicionamento digital dos municípios, no sentido de fortalecer para que eles estejam bem posicionados e que tenham a visibilidade desses serviços. A gente gostaria de saber qual o erro na comunicação mais comum que a região comente e qual a mensagem central que você deveria consolidar. Sim, eu acho que a promoção, eu falo de forma geral, né, acaba errando quando ela não mostra para o turista, não desperta o turista o interesse de conhecer a cultura. Porque se nós pararmos para pensar, quando a gente pesquisa Serras Gerais, a gente vai sempre ver ali as cachoeiras, né, que são lindas, que são belíssimas, perfeitas. Eu me apaixono cada vez mais por elas, mas pouco se fala sobre os elementos tradicionais, a cultura. Então, eu acho que talvez peque um pouco nisso, na promoção e na transmissão dos saberes populares, de transmitir que aquele lugar é um lugar que, de fato, possui história, que possui narrativas que são importantes para ser conhecidas. Agora, falando um pouquinho, né, para a gente poder concluir aqui o nosso podcast, eu queria saber, na verdade, a sua mensagem final para os nossos ouvintes sobre a importância de preservar, de apoiar o turismo consciente nas Serras Gerais. Também falar um pouquinho, se pudesse, assim, né, qual o único indicador dado sobre o turismo nas Serras Gerais, que se melhorasse 20% no próximo ano, mudaria totalmente o jogo para a região. Sim. Como eu disse, o turismo ele é uma atividade que ele gera impacto. Ele vai gerar impacto positivo ou impacto negativo, ou impactos negativos. O que nós trabalhamos é com planejamento e ordenamento para que os impactos positivos se sobressaiam, que o turismo de fato cause uma diferença positiva. Quando o turismo ele acontece de forma desordenada, sem planejamento, vêm os impactos negativos sem dúvidas. O gestor, o município não deve estar preocupado apenas em atrair fluxo de pessoas. Ele precisa ordenar a atividade, ele precisa estruturar a casa e fazer também um controle, porque não adianta você ter um planejamento, você executar de início e você não ter um controle sobre aquilo, né? Então, ainda que quando chegarem os turistas, você precisa ter um controle constante daquela atividade. Hoje, eu acho que um indicador que se subisse melhoraria muito a realidade dali seria
a infraestrutura e a qualificação também eu não posso deixar de citar. A infraestrutura que é essencial, a sinalização turística, que nós já trabalhamos, o governo do estado já tem trabalhado na sinalização turística, nós fizemos o projeto, entregamos para alguns municípios, falta os municípios implementarem ela, colocarem lá de fato. E a qualificação, que temos trabalhado através do Tocantins Recebe Bem. Essa qualificação de fato, preparar o prestador de serviço para bem receber o turista. Então, eu acredito, sou um entusiasta do turismo, acredito que o turismo nas Serras Gerais está em crescimento, está em ascensão, e nós vamos, de fato, conseguir isso trabalhando em conjunto com aqueles municípios, com a iniciativa privada, a sociedade civil e o governo do estado. Eu queria muito agradecer a sua presença. Eu acho que essa conversa realmente, assim, foi um divisor de águas, até para a gente mesmo, como estudantes, entender mais sobre essa questão do conceito turístico, porque a gente não falou apenas sobre as Serras Gerais, a gente falou sobre o turismo em si, que é uma área muito ampla, né? E é algo, querendo ou não, que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente usa no nosso trabalho, nas viagens. Então, assim, é muito interessante quando a gente vê a sua paixão pelo trabalho, e é muito encantador, porque acaba que a gente consegue sentir também um encanto e um sentimento por uma atuação, por um nicho específico que a gente nem sabia que a gente gostava tanto. É só viajar, é só... Enfim, quando a gente ouve você falando sobre essa questão, a gente entende a importância, porque eu, por exemplo, eu acho que eu sou realmente aquela viajante de água, sol e praia, sol e praia. praia. E agora, conversando com você, eu vejo como é importante essa questão de conhecer a história, de conhecer o local, de saber a importância. Então, assim, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui, foi muito gratificante. Eu acho que realmente tinha que ser você pra gente vir conversar. Foi um assunto muito profundo e você soube lidar muito bem com todas as perguntas. Enfim, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês. Quando quiserem conversar sobre o turismo, eu estou à disposição. E fazer o convite para as pessoas: conheçam as Serras Gerais, conheçam, porque vale a pena cada momento naquele lugar. Tá bom, muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. E acho que deu certo. Agora. Tá. Tem alguma coisa que ficou faltando? Não. Não. Ei, tu pode fazer um videozinho aqui rapidão? Eu falo contigo, Melissa, rapidão aqui. Claro. Já, você senta ali que a gente vai. Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar para o moço que eu mostrava bem aqui. Falar pra gente finalizou. Oi. A gente terminou. Se tivesse outra pessoa, se você sentar. Pode ficar à vontade. Pode ir. Nós tá assim, Pois é, a gente veio lembrar. Tipo assim, a gente conversando, sabe?